Vamos lá. Bom dia, né? Boa tarde, como diz o... A gente tá rindo muito porque a gente não sabe quando vocês vão ver os vídeos, né? Então a gente tá brincando que a gente tinha que já iniciar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser um videozinho pro pessoal de sistematização da assistência de enfermagem, tá? Eu já tinha feito esse vídeo semana passada, tentei subir ele. Eu acho que ele ficou muito grande, então ele não deu certo, tá bom, gente? Então eu vou ter que fazer, fiz ele novamente, vamos fazer tudo de novo para que vocês tenham acesso. Ele literalmente travou, não quis subir, né? Eu nem consegui apagar, ele tá travado lá no YouTube, mas não tem problema não, a gente grava de novo. O interessante é vocês aprenderem, tá bom? Eu já tá aqui aberto, como vocês podem perceber. Eu vou deixar o cronômetro aqui do lado. Como vocês podem perceber, eu já deixei a aula meio aberta aqui, a de diagnóstico de enfermagem, tá bom? Aí, eu queria... Espera só um pouquinho. Antes da gente voltar para o diagnóstico, eu vou abrir... Vou passar um pouquinho para cá. Eu vou abrir a aula de anamnese para o pessoal do matutino ter uma noção. Eu queria que vocês lessem, certo? O pessoal do matutino, porque o pessoal do noturno já teve esse conteúdo. E vocês olhassem, lessem com calma cada uma dessas coisas. Então, a anamnese, ela tá dentro da primeira etapa do processo de enfermagem, eu já tinha até explicado isso para vocês. E como ela faz parte da primeira etapa do processo, ela tem juntamente com outra, como se fosse uma subdivisão da coleta de dados. A coleta de dados ela é dividida em anamnese e exame físico. O pessoal dentro da turma do matutino, metade da sala já viu semiologia e semiotécnica, né, que é a parte de exame clínico, exame físico, e a outra parte ainda não viu. Eu não vou falar o exame físico com vocês, tá bom? Se quiser, depois eu mando ele para vocês entenderem o que ele é. Mas, dentro dessa primeira etapa, que é a coleta de dados, tem a anamnese. Então, aqui tá descrito tudo o que você precisa saber. Eu queria que frisar o seguinte, tipos de anamnese. Nós temos a anamnese ativa, anamnese passiva e anamnese mista. O que é isso? Anamnese direta, indireta ou as duas ao mesmo tempo. Eu também já falei isso, mas só para frisar, que a anamnese ativa ou direta é aquela que eu vou diretamente ao paciente e faço as entrevistas com ele, tá certo? Eu pergunto para ele e ele me responde. E isso é uma anamnese direta. A anamnese indireta ou passiva é aquela que eu faço com o acompanhante ou quando eu coleto as informações de dentro do prontuário, tá certo? Então, isso são os dois tipos, direta ou ativa, indireta ou passiva. E tem também a anamnese mista. O que é essa anamnese mista? Ela é relacionada às duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu coleto com o paciente, mas eu também pego automaticamente as informações do acompanhante. Imagina um idoso. Um idoso, você pergunta para ele assim, você toma banho quantas vezes ao dia? Aí o idoso vira para você e fala assim, eu tomo 2. Aí o acompanhante, você questiona o acompanhante também, é 2? Aí o acompanhante, não, ele toma banho às vezes uma vez, porque não gosta de tomar banho. Então, a gente tem sempre alguém para reafirmar aquele questionamento dentro da anamnese. O termo anamnese, como você está escrito aqui, ele vem do grego, que significa recordação. Então, eu vou buscar na memória daquele indivíduo tudo que é relacionado a ele, que é interessante para a gente fechar um diagnóstico, para a gente identificar problemas de enfermagem e tudo. Então, continuando aqui. Dentro dos elementos da anamnese, muito cuidado quando você for fazer a entrevista, que lembra que eu falei que a gente tem a relação interpessoal, enfermeiro-paciente, que é muito importante, é você dar liberdade para o indivíduo conversar com você, te falar as informações, mas não dar liberdade demais, porque senão ele não conta aquilo que precisa, ele só fica falando coisa desnecessária. Mantenha uma postura, mas dê liberdade, seja empático e simpático inicialmente para que ele te dê aquele feedback que você precisa, tá bom? Aqui, ó, dentro dos elementos da anamnese, vamos lá, nós temos a identificação do paciente, que eu vou falar mais na frente. Então, esses aqui são os elementos essenciais.
Nós temos a identificação, nós temos a queixa principal e a duração dessa queixa, história pregressa da moléstia atual ou da doença atual, tanto faz, interrogatório sobre diversos aparelhos. Então, você vai perguntar sobre os aparelhos dele. Que aparelho? Gastrointestinal, respiratório, cardiovascular, neurológico, da pele. Você vai perguntar para ele. Tudo bem que a gente também faz a parte de exame físico, mas inicialmente eu não vou falar disso. Então, vai ser através das perguntas, tá bom? Interrogatório sobre os diversos aparelhos, antecedentes pessoais daquele indivíduo. Eu vou citar mais na frente o que significa esses antecedentes pessoais. Antecedentes familiares, que tem a ver com a família, que pode ser ligado direto ou não àquele paciente. Se for ligado direto, a gente tem que lembrar o seguinte, por exemplo, o indivíduo que ele tem na família, um monte de gente que tem câncer. E vários desses cânceres que ele tem na família está relacionado diretamente a hereditariedade. Então, é interessante que eu saiba que a família dele contém pacientes com câncer de mama, por exemplo, vai ser uma mulher, ou câncer de próstata, que esses cânceres, eles podem ser relacionados a fatores genéticos, aquilo que você traz na sua herança genética. Então, é interessante saber as doenças que a sua família tem. Vamos supor, diabetes. O diabetes do tipo 2, ele também pode ser considerado hereditário. Então, traz da família, vem da família. Então, é bom a gente saber, tá bom? Hábitos de vida, como esse indivíduo vive, onde ele mora, como é que é, tudo isso é importante a gente saber, tá? Quando a gente vai falar, a gente também fala da história socioeconômica. Lembrando que essa história socioeconômica é bastante interessante a gente frisar o seguinte, que eu tenho que entender que o indivíduo, ele precisa de certas informações. Quando eu falo socioeconômica, eu estou falando se esse indivíduo ele estudou, se ele não estudou, se ele tem um grau de escolaridade, o que ele faz da vida, porque isso detona o quê? Um indivíduo que tem mais informação do indivíduo que tem menos informação. Aquilo que eu vou ter que mudar a maneira de eu falar, porque se eu utilizar termos técnicos, o indivíduo não vai... Desculpa, ele não vai entender. Se ele não entender, ele não vai te dar a resposta que você precisa. Então, você tem que fazer o quê? Tudo para que ele consiga entender aquela pergunta que você está fazendo. E sempre fazer com feedback. Tipo, você está entendendo? Você quer que eu repita? Ou então, você faz a pergunta, ele fica te olhando sem entender o que você quer. É tipo vocês, quando eu estou falando e vocês não estão entendendo, vocês estão tudo me olhando assim. Tudo sem entender. Então, precisa ter certeza que o paciente está compreendendo o que você está perguntando, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro critério, nós temos a identificação, aí vem nome, idade, cor, estado civil, naturalidade, procedência, profissão, religião. Tudo isso dentro apenas do tópico de identificação. É relevante? Talvez de primeira não, mas em algum momento isso pode ser relevante, tá certo? Queixa e duração. Ele tem a queixa que levou esse paciente a esse local. Ou porque ele está, ou aquelas queixas que não é necessariamente de doenças, mas sim psicológicas, por exemplo. Então, a gente precisa identificar. Então, queixa principal do paciente é aquela que o levou a procurar assistência em saúde. Deve ser expressa de modo sumário e, de preferência, com os termos usados pelo paciente. Quando você vai descrever isso depois, você não pode esquecer que quando você descreve, tem que ser entre aspas e que tem que dar descrito exatamente o que ele falou. Você não vai utilizar de termos técnicos aqui, não. Se o indivíduo falou que está com dor nas costas, você vai escrever dor nas costas. Você não vai falar lombalgia, você vai falar dor nas costas. Se o indivíduo tá com dor na barriga, você vai falar dor na barriga. Você não vai colocar dor abdominal, tá bom? Depois, mais na frente, a gente vai colocar os termos técnicos. Por quê? Porque isso aqui é como se eu estivesse parafraseando o paciente. Então, eu estou escrevendo, eu estou parafraseando uma ideia. É uma citação direta. Então, eu vou colocar exatamente o que ele falou, tá bom? E aqui tem alguns exemplos, ó. Exemplos, entre aspas, dor nas costas há 3 dias. O que é isso? Quando você vai fazer a pergunta para ele, você vai fazer qual o motivo da sua consulta, o que o senhor está sentindo, por que o senhor procurou assistência à saúde. Tudo isso é uma forma dele te dizer qual é uma queixa principal dele. História pregressa da moléstia atual. Eles têm uma doença, ele já está com a doença instalada, se ele já sabe disso, ele procurou assistência porque ele ainda não está totalmente curado. Então, ele vai descrever melhor a queixa principal dele lá em cima. Como assim? Ele não te falou que tá com dor nas costas?
Aí você vai perguntar para ele: dor nas costas desde quando? Quando que começou essa dor nas costas? Como que é essa dor? É uma dor que inicia, é uma dor que fica o tempo todo, é uma dor muito intensa, é uma dor mais leve? O senhor tomou alguma medicação para poder suprir essa dor? Certo? Essa dor irradia para outros lugares, ela dói em outras partes. Quando o senhor mexe, é que essa dor começa, ou quando o senhor está em repouso, que ela inicia. Então, deixa o paciente falar. Quanto mais ele fala, mais informações você pega. Tá certo? E presta atenção no que ele tá falando. Não fica tentando lembrar qual a próxima pergunta que você vai fazer para ele. Através da resposta do paciente, as perguntas surgem da gente. Então, deixa o paciente para lá e presta atenção no que ele tá falando, tá bom? É igual eu tô falando para vocês. A professora tá falando aqui. Presta atenção no que eu estou falando. Depois vocês tiram a dúvida de vocês. E o povo aqui tá aqui manda mensagem, menina. É amiga, é mãe, é todo mundo. Isso faz parte, tá, gente? Então, olha só. Dentro da história pregressa, eu vou perguntar início dos sintomas, fatores que desencadearam, duração, intensidade, periodicidade, fatores que acompanharam ou condições clínicas associadas, fatores de melhora ou piora, quando ele melhora, quando piora a dor, repercussão em outros sistemas. Então, tá doendo nas costas, né? Pode ser músculo esquelético, mas ele tá sentindo quando ele vai respirar, dói mais. Então, isso já está o quê? Refletindo o sistema respiratório? Talvez não, mas é interessante vocês perguntarem. Já iniciou algum tipo de tratamento? É a primeira vez que sente? Você nunca sentiu essa dor antes? Como que é? Já teve resultados e ela voltou? Ou ela é uma dor nova? Então, aqui tem algum exemplo para vocês lerem. De paciente refere que há 3 dias iniciou-se tosse produtiva com expectoração inicialmente esbranquiçada, que se tornou amarelada, abundamente fétida. Ou seja, o paciente estava expectorando uma coisa, de repente começou a expectorar coisa muito pior. Tosse melhora com chás caseiros e piora, com o tempo frio. Relata febre diária, mas não é medida essa febre. E dor torácica difusa associada. Nega dispneia, dificuldade respiratória, refere que os sintomas pioraram há um dia e que não consegue trabalhar devido à dor nas costas. Então, o estudo veio de dor nas costas. O que eu já diagnostiquei aqui, só pela história dele? Se eu falo que é só dor nas costas, eu posso pensar que é músculo esquelético, mas automaticamente o indivíduo tá o quê? Ele tá expectorando, ele tá tossindo e tá expectorando substâncias lá de dentro. Então, querendo ou não, o problema dele não é músculo esquelético, o problema dele é respiratório. Então, vamos lá. Quando eu venho dos sintomas desencadeados, né, que isso aqui pode desencadear outros sistemas, vamos voltar lá, olha só. Opa, volta, vai para frente. Tá. Interrogatório sobre diversos aparelhos. O interrogatório sobre diversos aparelhos era para tentar achar a similaridade daquilo que ele está sentindo com outras situações ou aquilo que ele nem sabe que tem ainda. E você consegue, através do exame físico, através dessas perguntas, descobrir. Aí vem aqui, ó, sintomas gerais, pele anexo, cabeça e pescoço, aparelho respiratório, cardiovascular, digestivo, geniturinário, nervoso, aparelho sistema nervoso, sistema endócrino, repetir, né? E sistema osteomuscular e o psíquico, né? Então, isso aqui, gente, vocês vão fazer dentro do exame físico, tá certo? Não entra aqui, beleza? Aí vem antecedentes pessoais. Antecedentes fisiológicos, já teve alguma doença ou se já não teve alguma doença. Antecedentes ginecológicos e obstétricos, se for mulher, óbvio. Antecedentes patológicos, se teve outras doenças significativas, se já ficou internado, se fez uso de medicamentos, se faz uso de medicamentos hoje que não esteja relacionado à queixa principal que levou ele, né? Se ele já fez alguma viagem recente ou coisa parecida, tá certo? Vem antecedentes familiares, doenças adquiridas, que vêm da família, né? Que a mãe e o pai adquiriu, mas que não tem a ver com hereditariedade. Então, doenças hereditárias, genealogia dessas doenças, causa dos óbitos de parentes de primeiro grau. Câncer de mama, câncer do cólon, tá, gente? Do intestino. Câncer de útero, câncer do colo do útero, câncer disso, câncer daquilo. Minha mãe morreu porque ela teve complicações de diabetes. Eu não tenho, não, mas minha mãe morreu de complicação de diabetes. Então, interessante essas informações, tá?
Hábitos de vida, o tipo de alimentação, ocupação atual, ocupações que ele já teve anteriormente, talvez o trabalho que ele está hoje não tenha a ver com a patologia ou a doença que ele está inserida ali. Mas o indivíduo que trabalhou numa indústria, por exemplo, uma indústria de fábrica de teleeternite, hoje em dia não tem isso, né? Mas vamos supor que o cara trabalhava, lá tinha amianto. Então, ele aspirou amianto ali a vida inteira. Hoje, ele não trabalha mais nessa clínica, né? Ou, desculpa, nessa indústria. Mas aí, ele procura a unidade de saúde porque ele está com sintomas respiratórios. Pode ter a ver, tá certo? Então, não é só o trabalho que ele executa. Também os trabalhos anteriores, você pode perguntar porque pode ser relevante. Se ele pratica atividade física, os hábitos de alimentares diários, aquilo que ele come, o que ele não faz, aquilo que ele faz durante o dia, qual que é a rotina dele, se ele ingere bebida alcoólica, se ele fuma, certo? Isso é interessante. Como que é o local onde ele vive, certo? O histórico dele ali, socioeconômico. Então, habitação, condições socioeconômicas, ele mora sozinho, ele mora com a família, ele mora um monte de gente, é todo mundo doido, todo mundo junto, aquela coisa misturada. Como é que é a vida dele? Isso é interessante a gente saber. Condições culturais, então, às vezes o cara é indígena. E se ele é indígena, ele tem uma cultura diferente um pouquinho da nossa. Então, é interessante a gente saber que tipo de cultura o indivíduo tá? Vida conjugal, questionamento familiar. Gente, não é só importante aquilo que é físico, aquilo que é psicológico também é. Então, às vezes, o paciente ele tá com um sintoma físico que, na verdade, não é uma patologia, uma doença física, é algo psicológico que precisa ser trabalhado, tá bom? Então, aqui tem uma parte de relações interpessoais do paciente, de como você tem que lidar com ele. Então, essa aqui é a aula de anamnese. Vamos para a aula de diagnóstico de enfermagem, que eu acho que é interessante. Eu já tinha falado para vocês metade dessa aula aqui dentro do processo de enfermagem que eu tinha falado, aquela aula geral, que eu tinha explicado cada uma dessas etapas no geral e depois eu ia especificar cada uma delas, né? Então, o diagnóstico de enfermagem é um julgamento que é feito sobre os dados de investigação e ele vem de acordo com os problemas de enfermagem. Então, isso eu já expliquei. Eu fiz um outro vídeo. Na verdade, eu vou fazer um outro vídeo para vocês mais tarde, ou eu não sei que hora que eu tô gravando, que hora que eu vou lançar esse vídeo, mas eu não sei qual vídeo vai primeiro. Mas eu vou colocar cada um dentro do seu específico, né? Então, que eu também vou explicar como é que mexe com o Nanda, tá bom? Eu vou colocar o vídeo. Eu já coloquei o livro para vocês e a partir desse livro eu vou explicando como é que usa ele, tá? Mas o que é o diagnóstico? Então, é isso. É um julgamento feito, certo? Pelo profissional enfermeiro, no qual ele vai, através dos problemas de enfermagem, sistematizar o plano de cuidados. É baseado nesses diagnósticos que eu entendo que o paciente tem, por que ele tem, e é diferente. Vamos supor que eu tenho dificuldade para dormir, certo? Isso é um problema. Eu, dentro da verificação dos diagnósticos, eu vou ver se essa dificuldade da análise do meu histórico do paciente, eu vou ver se esse meu problema de sono é o quê? É ansiedade? É um distúrbio neurológico? O que está provocando a falta de sono? Isso vai ser relacionado individual. Porque eu posso estar sem dormir por um motivo, você pode ficar sem dormir por outro motivo. Então, a gente precisa analisar a anamnese do indivíduo, saber o histórico dele, para identificar o problema específico e, a partir desse problema, o diagnóstico que cabe a ele e o cuidado, o que eu vou fazer? Adianta eu ir lá diminuir a luz de quem está ansioso? Adianta eu virar, cantar uma música, botar uma música relaxante? Não sei, eu vou ter que criar estratégias para melhorar a qualidade de sono daquele indivíduo, tá bom? Então, o diagnóstico é a identificação das necessidades humanas básicas do indivíduo que precisam de atendimento e é determinado apenas pelo enfermeiro. Então, é o enfermeiro que executa o diagnóstico de enfermagem. Como é que é a metodologia do diagnóstico? Aqui eu fiz um fluxogramazinho para vocês entenderem. Primeira coisa que eu identifico, problema de enfermagem. Depois, esse problema é baseado em quê? Nos sintomas dele. Ou na identificação daquilo que ele fala para você. Tem problemas que você identifica, que você faz pelo exame físico, que você vê, e tem aqueles problemas que ele te fala, que não tem como você perceber. Por exemplo, se você não vê as fezes do paciente, ele fala para você que ele evacua normalmente. Você não viu, mas ele te falou. Então, isso é segundo informações colhidas. Isso é validado pela anamnese do indivíduo.
Então, você sabe que o indivíduo está evacuando corretamente. Então, beleza. Mas ele fala para você que está com diarreia. Você não viu a diarreia dele. Você não viu o aspecto da diarreia. Então, ele está contando que está com diarreia. Diarreia é um problema? Diarreia é um problema. Então, eu vou fazer o meu plano de cuidados baseado nisso. Mas antes, eu vou utilizar o meu diagnóstico de enfermagem para sistematizar, para organizar as ideias. Tá certo? Então, vem aqui. Problema de enfermagem, que pode vir por um sintoma ou pela análise da anamnese do indivíduo. E aí, eu tenho duas situações. Eu vou validar a necessidade do indivíduo e vou ver o grau de dependência. Como assim? Se o indivíduo está com sono, certo? Mas ele é um indivíduo que ele é dependente, ele é independente. Ele não precisa do seu cuidado o tempo todo. Ele consegue tomar banho, ele consegue comer, ele consegue fazer tudo. Então, o grau de dependência dele é baixo. Ele tem baixo grau de dependência. A necessidade dele é emergencial. Tem 7 dias que ele não dorme. É essencial ele dormir? É. Então, eu vou ter que atuar aqui, ó, diretamente. O que eu posso fazer? Vamos supor que seja 2 indivíduos com insônia. Um que não dorme há 7 dias e um que não dorme há 2 dias. O que é mais prioridade? Eu fazer o que tem 7 dias sem dormir ou o que tem 2 dias sem dormir? Obviamente, o que tem o quê? 7 dias sem dormir. O cara tem 7 dias que não dorme. Se eu não botar ele para dormir, ele vai ter o quê? Um problema nervoso ali instantâneo. O seu corpo, ele começa a te agredir, porque durante a noite você precisa passar pelas 2 fases do sono para conseguir atingir uma melhora do quadro, tá? Então, vamos supor que o indivíduo não dorme, eu vou fazer o cuidado baseado na necessidade individual. Então, de acordo com a necessidade daquele indivíduo, eu vou ver o grau de dependência e vou construir o meu plano de cuidados, que a gente chama de prescrições de enfermagem. O indivíduo que não dorme há 2 dias, eu posso pedir para ele tentar relaxar, para ele tomar banho quente antes de dormir, para ele tentar, no momento, na hora de dormir, ele diminuir a iluminação, o barulho ao redor, tentar relaxar consigo para depois ele tentar dormir. O indivíduo que está 7 dias sem dormir, não adianta eu fazer nada disso. Eu já tenho que entrar com o quê? Com atuação medicamentosa. Então, eu vou ter que acionar o profissional médico para ele atuar diretamente nesse paciente. Por quê? Porque ele vai ter um grau de dependência maior, porque ele não dorme há 7 dias. Se eu não cuidar dele imediatamente, ele pode vir a morrer. Lembra que eu comentei em sala que o indivíduo, o máximo que ele já ficou sem dormir foi 12 dias direto em vigília? Então, a gente tem que analisar isso também, tá bom? Então, foi só um exemplo do sono aqui. Aqui embaixo tem a taxonomia de Nanda, que é os domínios e classes, tá certo? Tem aqui, ó, domínios e classes. Eu até cheguei mais perto porque tá pequenininho para mim também, tá, gente? Então, eles são 13 domínios e cada domínio tem as suas classes. Lá no livro, eu vou fazer a explicação para vocês no outro vídeo, tá certo? Aqui tem um modelo do que é. O que eu faço primeiro? Eu identifico o problema. Vamos supor que o paciente esteja com uma lesão. Ele tá com uma ferida, certo? Essa ferida é um problema, porque eu estou com a pele aberta. Então, isso é problema, um problema identificado. Ok. Quando eu vou analisar aqui, eu vou ter que procurar, primeiramente, nos domínios, que é esse que está no retângulo, e o que está no oval são as classes. Então, eu vou em cada domínio procurando aquilo que tem a ver com a ferida. Vamos lá. Promoção da saúde, tem a ver? Não. Nutrição, tem a ver? Opa, nutrição pode ter a ver. Aonde? Tem aqui, ó, ingestão, digestão, absorção, metabolismo, hidratação. Se o indivíduo estiver desidratado, você concorda comigo que se ele está desidratado, a pele dele pode romper? Então, ele pode ser aqui também? Pode. Então, ele pode estar. O processo da ferida dele pode estar aqui. Mas vamos deixar isso para lá um pouquinho. O indivíduo está desidratado, isso poderá desenvolver uma ferida, mas ele já está com a ferida instalada. Então, vamos procurar. Eliminação e troca. Função tegumentar. Eliminação e troca na função tegumentar. Opa, aqui pode ser que tenha. Então, função tegumentar. Ok. Qual que é o domínio? Eliminação e troca. Mas ele está trocando? O que é que ele está trocando? A ferida pode provocar o quê? Perda de água, não pode? Se for queimadura, por exemplo. Pode. Então, eu tenho que analisar o tipo da ferida também.
Atividade e repouso. Sono e repouso? Não. Atividade e exercício? Não sei. Acho que não. Equilíbrio de energia, resposta cardiovascular, autocuidado. Isso tudo, gente, eu só vou conseguir saber se eu souber o histórico do paciente. Não adianta eu tentar fazer isso aqui só por, o cara tá com a ferida. Se ele tá com ferida, eu já vou direto num lugar que fala aqui, ó. Literalmente, lesão física, segurança e proteção. Tá aqui, ó. Domínio o quê? Domínio 11. Certo? Ó, vamos lá, vou contar. 1, 2, 3. Vou diminuir aqui, ó, pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, segurança e proteção, ele tá no domínio 11. Qual classe? Lesão física. Domínio 11, classe 2. Então, aqui eu coloquei um modelinho para vocês entenderem. Então, é um indivíduo que ele está mantendo o problema. É o problema real. Então, eu tenho dois tipos de diagnóstico. O diagnóstico real e o diagnóstico potencial. Ou diagnóstico de risco. Eu vou explicar isso na outra aula. Então, aqui tem um modelinho. Como que eu faço? Eu tenho que identificar quando o diagnóstico é real, o domínio e a classe. Qual que é o domínio? 11, classe 2. Então, aqui eu pus, ó, domínio 11, classe 2. Para construir, eu vou construir o diagnóstico. O diagnóstico é uma frase, tá, gente? Então, o que que é? Título do diagnóstico, que vai estar lá no NANDA, que vocês vão entender. Os fatores relacionados, que também está lá no NANDA. E as características definidoras, que também está no NANDA. Tá? Na próxima aula, videoaula para vocês, tá? Então, ele vem assim, ó. Domínio 11, classe lesão física. Eu poderia colocar classe 2 ou lesão física. E aí, vem o título do diagnóstico, que é isso aqui, ó. Integridade tissular prejudicada. Ele vai até aqui. Até aqui é o título do diagnóstico que vai estar escrito lá no NANDA. Lá no NANDA tem também a definição. A definição é só para você saber do que se trata esse título aqui, mas não precisa copiar ela. Então, integridade tissular prejudicada. Aí vem os fatores relacionados. Ó, relacionada a, lá vai estar escrito imobilização física. E também tem outro fator, circulação alterada. Então, integridade tissular prejudicada relacionada à imobilização física e circulação alterada. Evidenciada por. O que é o evidenciado? São relacionadas às características definidoras. Então, evidenciada ou caracterizada. Pode usar esses dois termos. Evidenciada por ferida, pronto. Tá aí a lesão. Só que aqui eu especifiquei o tipo da ferida. Então, evidenciada por ferida com área de solapamento de 8 centímetros, ou seja, extensão de 8 centímetros. Em que região? Na região trocantérica direita, ou seja, está na região aqui, ó, do quadril. Então, o indivíduo, ele tá com uma lesão aberta nessa região de 8 centímetros, certo? Aí, eu tenho a implementação disso. Eu fiz uma especificação aqui, ó. Se o indivíduo, ele tá com lesão nessa região, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realizar a mudança de decúbito do indivíduo para que ele não crie outra, não é isso? Eu não sei o que ele tem, se é um problema de falta de movimento, se é um problema do paciente que é idoso, eu ainda não sei o que está ocasionando. Então, eu faço o quê? Eu venho aqui e vou criar o meu plano de assistência. O meu plano de assistência, ele é feito num quadro, numa tabela, como vocês podem perceber, e essa tabela está escrito o quê? Por ordem que você vai executar as ações. Então, 1 vai ser a primeira que vai ser executada, 2 a segunda, 3 a terceira. Tá certo? Então, ele coloca aqui, ó, 1. Por que ele colocou 1? Significa que todas elas serão feitas inicialmente, todas serão feitas ao mesmo tempo. Primeiro, realizar mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Aí, do lado, eu coloquei o horário, aqui, ó, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, de 2 em 2 horas. Não posicionar o cliente ou paciente em decúbito lateral direito. Por quê? Eu não tenho uma lesão do lado direito, então eu não vou botar o paciente do lado direito. Eu vou utilizar as outras duas formas, que é decúbito dorsal e decúbito lateral esquerdo. Vai diminuir? Vai. A agressão ali.
Vamos supor que o paciente que eu preciso não tem uma lesão. Vamos supor que eu preciso mudar o paciente de decúbito porque ele é um paciente que não mexe. Ele não mexe, ele simplesmente está acamado. Se ele está acamado, eu preciso mudar ele de decúbito de 2 em 2 horas. Isso é prevenção, vocês já aprenderam isso. Então, se eu vou mudar ele de 2 em 2 horas, e vamos supor que esse paciente, ele tenha uma lesão na coluna. Eu posso fazer mudança? Não posso. Então, eu tenho que saber tudo sobre o paciente antes para poder fazer essa prescrição, correto? Quem vai fazer também é identificado. Então, aqui, ó, no final da prescrição, você pode perceber que eu coloquei técnico de enfermagem. Então, o técnico que vai executar a mudança de decúbito. Quem faz a prescrição? O enfermeiro. Nunca outro profissional. Se a prescrição é de enfermagem, quem tem que fazer é o enfermeiro. Quem vai executar as ações, aí o prescritor, ou o cara que prescreveu, vai dizer quem vai executar. Técnico de enfermagem. Instalar colchão piramidal. É um colchão especial para evitar lesão por pressão em pacientes acamados por muito tempo. Quem vai colocar? O técnico de enfermagem. Qual o horário? Eu coloquei lá, ó, 8 horas, na hora do início do plantão. Quando eu vou fazer, continua aqui a prescrição, fazer curativo em legião troclantérica direita com soro fisiológico morno e curativo de alginato de cálcio. Quem prescreve o curativo? O enfermeiro. Quem vai executar? Depende, pode ser o enfermeiro mesmo que prescreveu ou outro enfermeiro. Por quê? Porque dependendo do curativo, o técnico de enfermagem não pode fazer. Então, aqui eu especifiquei que tem que ser o enfermeiro e coloquei a hora. Todas as vezes que eu for lá, realizei a ação, eu venho aqui e faço um cheque. O que é esse cheque? Eu pego a caneta e risco e escrevo o meu nome. Se eu for o técnico de enfermagem, eu vou riscar onde está descrito que é para o técnico de enfermagem fazer. Vamos supor que você fez um curativo. Você não vai só checar aqui. Por quê? Porque todas essas ações que você faz, você tem que ir atrás e descrever como foi feito. Eu não preciso descrever como foi feita a mudança de decúbito. Por quê? Porque eu tenho 3, decúbito dorsal, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. Então, se eu não fiz essas mudanças, eu tenho uma ordem. Primeiro uma, depois volto para outra, depois volta para essa, depois tem uma ordem cronológica a ser feita. Isso aí é ensinado para vocês. Quando eu vou fazer o curativo, cada curativo vai depender da ferida. Então, eu tenho que analisar a ferida, descrever a ferida e descrever como eu fui feito o curativo. Mesmo estando descrito na prescrição que tipo de cobertura eu vou botar na ferida, eu preciso antes fazer o quê? Uma análise dela. A borda tá assim, o centro tá assim, a cicatrização tá assim, o tamanho dela tá assim. Por quê? Porque o indivíduo que vai chegar no dia seguinte para fazer a nova sistematização do indivíduo, do paciente, ele vai precisar o quê? Ele vai precisar analisar aquela ferida ou analisar o quê? O que você escreveu. Ele não precisa ir lá olhar o paciente. Você já disse como o paciente estava. Então, ele já tem aquela informação, tá bem? Aqui na avaliação, eu vou deixar para fazer depois e os resultados esperados também, tá bom? Então, aqui está o estudo de caso que eu vou mandar uma outro vídeo aula explicando o que eu quero que vocês façam aqui, tá bem? Muito obrigada por hoje, pessoal. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida é só mandar por aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até mais, né?